Eu vou apertar aqui para frente, ó. Ele vai para frente, voltar, ele volta, esquerda e direita. Tudo com o ESP32. E aí, meu amigo, seja bem-vindo ao canal Hélio Gustavo, Exercícios e Projetos do Livro. Neste canal, você aprende a desenvolver projetos da casa dos Jetsons. E como é que você faz isso? Com projetos de internet das coisas e inteligência artificial, utilizando as plataformas Arduino, Raspberry Pi e ESP32. E neste vídeo, falar de ESP32, nós vamos fazer um carrinho que é controlado pelo ESP32, sendo que os comandos que irão chegar ao ESP32 serão enviados por uma aplicação web, por um cliente web, ou seja, nós vamos, por meio de um celular com navegador web ou até por um computador, controlar um carrinho. Então nós vamos fazer essa conexão, vamos criar um web server com o ESP32. Enfim, você ficou interessado? Então fica até o final do vídeo. Vamos lá? Bem, Espaço Maker, controle de carrinho por Wi-Fi com ESP32. Desenvolva o seu projeto. Nós vamos, nesse projeto, controlar um carrinho por Wi-Fi e celular. Não é? Nós, nesse momento, não vamos fazer com o aplicativo, mas vamos fazer com o web, com um navegador. Bem mais simples. Lista de componentes. Nós vamos utilizar um ESP32, nós vamos utilizar um chassi de robô, não é? Então, vamos precisar de 2 motores de corrente contínua de 5 volts e de um chassi, não é? Com pneus, a parte, não é? de chassi, enfim, toda essa estrutura. Uma ponte H, no caso, nós vamos utilizar uma mini ponte H, que é de 3 a 6 volts, e nós vamos utilizar um celular ou um computador, algum aparelho que você possa se conectar com um navegador. O esquemático de montagem está dessa forma, bem simples. Você tem o ESP32, você tem a ponte H, a mini ponte H, você tem uma fonte de 5 volts que vai alimentar esse ESP32. Nós vamos utilizar um power bank, que ele fornece uma saída de 5 volts. Nós vamos utilizar aqui uma fonte de 6 volts para ser como alimentação externa para os 2 motores. Então você vai conectar todos os GNDs, eles devem ser comuns. Você vai conectar a fonte de 6 volts na mini ponte H, ela tem uma limitação, um range de 3 a 6 volts. Você vai conectar aqui, ó, na entrada IN1, no pino no GPIO 13, o IN2 no GPIO 12, o IN13 no GPIO 14 e o IN4 no GPIO 27, tá certo? Você vai conectar os 2 motores com essa ligação aqui e você precisa ter apenas um cuidado, não é, para fazer o teste no sentido de rotação, porque dependendo, como é motor de corrente contínua, se você alimentar em uma polaridade, ele vai girar em um sentido, e se você alimentar na polaridade oposta, ele gira no sentido oposto. Então você precisa ter muito cuidado na hora da programação para fazer os testes, para saber quais níveis lógicos irão fazer a sua roda, na roda do robô, girar no sentido horário ou anti-horário, para que ele vá para frente, para trás, para a direita, para a esquerda, enfim. Você tem que fazer os testes, tá? E a nossa lógica de programação é simples. Você vai iniciar configurando os parâmetros e aqui vale ressaltar que você vai incluir bibliotecas, você vai configurar a senha, a rede. Aqui o ESP32 ele vai gerar uma rede, então você precisa configurar isso. Declaração de variáveis, declaração da porta, eu vou falar mais para frente, como ele vai utilizar uma aplicação de navegação, aplicação web, ele vai precisar estar na porta 80. Então,
o primeiro passo depois de configurar os parâmetros, ele precisa criar um web server. E eu vou explicar como fazer isso e o que é um web server em breve. Depois, ele vai perguntar, alguma requisição foi recebida? Então, depois que ele criar esse web server, vários clientes poderão se conectar nesta nuvem, neste serviço, vai desfrutar dos serviços deste servidor que é o ESP32. E ele vai perguntar, alguma requisição, algum cliente, alguém está pedindo alguma coisa, não é? E alguém pedindo alguma coisa é você pedindo ao robô para ele ir para frente, para ir para a direita, para ir para a esquerda. Se ninguém estiver pedindo nada, ele também não faz nada, que é o nosso objetivo. Se alguma requisição for recebida, ele vai fazer um switch case e vai perguntar, foi requisição para frente? Se foi, ele vai ir para frente e volta lá para ver se outra requisição foi recebida. Ele se conecta, né, com o cliente, tem uma etapa aqui que se conecta e depois que a requisição é respondida, ele automaticamente se desconecta. Isso está lá dentro do código. Depois, ele pergunta, não foi frente, foi ré? Então vai para trás. E assim sucessivamente. Foi para a esquerda? Vai para a esquerda. Não, foi para a direita? Vai para a direita. Não, então ele não faz nada. Então, basicamente, essa é a nossa lógica de programação. E, como eu falei, o que é um web server? De forma bem objetiva, eu não sou especialista em aplicações da internet, mas de forma básica, o que é um web server? Então, eu queria ilustrar para você entender da melhor forma possível. Você tem um servidor, você tem um servidor web que pode ser software ou pode ser hardware. Então, um servidor que tem conectividade com a internet, que pode prover serviços para outros equipamentos que podem se conectar a ele, é chamado de servidor. Os outros equipamentos que estão desfrutando, consumindo deste serviço, são chamados de clientes. E aqui, por exemplo, nós temos o cliente 1, o cliente 2, o cliente 3 e o cliente 4. Eu coloquei, por exemplo, que o cliente 1 pode ser navegadores, o cliente 2 pode ser aplicativos de celular, o cliente 3 pode ser placas eletrônicas com conectividade Wi-Fi, como ESP32, ESP826601 e a Raspberry Pi. Esses clientes, eles vão fazer requisições para o servidor. E essas requisições, no nosso exemplo, é a requisição HTTP. Essa requisição, ela vai chegar num servidor, que no nosso caso é o ESP32, e o ESP32 vai fornecer uma resposta. Essa resposta, ela deve fornecer em uma porta específica, que no nosso caso é a porta 80, dizendo que é a aplicação em relação a dados de páginas HTML, que é o que nós queremos. Nós queremos uma página para nós controlarmos o nosso carrinho. Então, basicamente é assim que funciona. O cliente, ele requisita e o servidor, ele responde. E você precisa dizer qual é a aplicação que você está tratando para que a porta lá no cliente esteja disponível. Então, basicamente, é assim que funciona. E você poderia ter o mesmo raciocínio aplicado para placas eletrônicas, para aplicativos, enfim, você poderia ter o mesmo raciocínio. E como funciona a rede do ESP32? Você tem aqui o ESP32, que, como eu falei, ele vai atuar como servidor, ele vai atuar como um mestre e ele vai fornecer uma nuvem. Essa nuvem, inclusive, só abrindo um parênteses aqui, o ESP32, o ESP826601, eles podem atuar em 3 modos. Então, um dos modos que ele pode atuar é o modo STA. Nesse modo STA, ele se conecta a uma rede, ou seja, ele atua como cliente. Então, ele se conecta a uma rede existente, por exemplo, ao roteador. Se você tem um sensor e você quer monitorar esse sensor, você quer ler esse sensor com ESP32 e você quer enviar para a nuvem, o mais indicado, se for apenas isso,
é você atuar no modo STA, porque ele vai se conectar com o roteador, que por sua vez o roteador está conectado com a internet e ele envia esses dados para a internet, para a nuvem, como o TeamSpeak, como a Google Cloud e outras plataformas. O outro modo que ele pode atuar é no modo AP, que é Access Point. Nesse modo, ele atua como servidor, ou seja, ele cria uma nuvem, ele cria uma rede semelhante quando você pesquisa no seu celular, no seu computador, as redes Wi-Fi disponíveis, ele vai criar uma rede dessa e vai atuar como servidor e ele vai gerar o nome da rede e vai gerar uma senha. E quem quiser se conectar, entrar nessa nuvem, precisa saber o nome da rede e precisa saber a senha. Então, ele vai gerar essa rede e ele pode atuar fornecendo serviços para os clientes. Então, o modo Access Point funciona dessa forma. Eles geram a rede e outros clientes, outras placas se conectam nessa nuvem, nessa rede. Beleza? E como é que funciona agora, não é? Como é que funciona essa rede aqui? Então, vamos lá. O ESP32, ele gerou essa rede, ele gerou o nome, gerou a senha. Os clientes que queiram se conectar com essa rede, não é? Vai precisar saber do nome da rede e vai precisar saber da senha da rede. Então, vamos supor que eu tenho um cliente 1, que é um celular, o cliente 2, que é um ESP8266. Eles vão se conectar sabendo do nome da rede e a senha. E é interessante que quando ele se conecta, ele adquire um endereço dentro da nuvem. Ele adquire um endereço dentro dessa rede aqui. E esse endereço é chamado de IP. O IP, ele é muito importante na informática, porque imagine que a web, imagine que toda a internet seja um mar. E é interessante que o mar é imenso, muito grande. E a internet também é muito grande. E para você identificar um objeto, uma aplicação específica, um hardware, um software, enfim, um servidor ou um cliente, ele precisa ter um endereço para que ele seja encontrado. E os outros precisam ter endereço para que ele encontre. Então é muito importante, assim como os Correios, ele vai entregar uma carta, ele precisa saber do endereço, ele precisa saber da rua, ele precisa saber da cidade, ele precisa saber do número do apartamento, ele precisa saber do bloco. Então, o IP, ele identifica o componente, o cliente, ou o mestre, ou servidor, dentro daquela rede. E é interessante que tanto o ESP32, quanto o ESP8266, quanto um celular, um notebook, enfim, qualquer um que se conecte com essa rede aqui, vai adquirir um endereço de IP. Por exemplo, o endereço padrão do ESP32 que ele sempre gera é 192.168.4.1. Os outros dispositivos que se conectarem com essa mesma rede vão adquirir endereços de IPs diferentes. Então, eles não podem ser iguais. É interessante aqui que essa dica é muito importante. Não existe para um cliente para dois clientes o mesmo IP. Ele, quando gera um IP, ele sempre gera um IP diferente. Então são hardwares, são placas, são clientes diferentes que vão ter IPs diferentes. Então, esse conceito de IP, ele é muito importante. Se você define o IP para uma máquina, um cliente, você não pode definir o mesmo IP para um outro cliente. Eles devem ter IPs diferentes. E o que existe dentro do endereço do ESP32? Vamos lá. Então, ele criou a nuvem e ele disponibiliza, ele cria um serviço. E que serviço é esse, Gustavo? Nesse caso, a aplicação que nós queremos é uma simples página com alguns botões, com funções específicas para o nosso carrinho. E ele vai gerar essa página web que é programada
na ideia da Arduino, dentro do código, ou seja, o seu firmware, o seu schedule, o seu código, vai gerar na nuvem não é na nuvem dele mesmo, na rede dele, essa aplicação. E todos que tiverem acesso ao endereço, não é? À rede, tiverem acesso à senha, entram na rede e dentro da rede encontram o ESP32. Qual é o IP? Opa, o IP do ESP32, o endereço do servidor é 192.168.4.1. O que é que tem lá dentro desse endereço? O que é que tem lá dentro dessa casa? Na nossa aplicação, nós vamos enviar, não é? Eu coloquei aí uma breve instrução, cliente.write, ele vai enviar e ele vai criar uma aplicação, ele vai criar um design, ele vai criar uma página. E essa página você faz na programação PHP, dentro do C++, da ideia da Arduino. E é interessante que você também, para você gerar essa página aqui, você utiliza linguagens, não de programação também, mas linguagens de estilo, como a CSS. Você utiliza outras linguagens, como HTML, e eu vou mostrar para você basicamente essas linguagens, por exemplo, que definem a cor do botão, o tamanho do botão. Então são linguagens de estilo, a CSS. E elas vão ser muito úteis para dar uma aparência à nossa página. É claro que eu não vou me aprofundar muito, mas é assim que o ESP32 ele gera a nuvem. Ele envia essas informações para a nuvem. E como é que os clientes eles acessam, não é? Então, como é que seu celular, como é que seu navegador, através do seu notebook, como é que outra placa ESP32 podem ter acesso a fazer requisições nessa rede? Simples. Eles vão aqui ter o cliente 1, cliente 2, por exemplo, né? E eles vão fazer requisição via GET. Então, eles vão enviar um endereço e vão enviar a requisição. E é interessante que, por exemplo, se você enviar uma requisição frente, por exemplo, o ESP32 ele tem como saber, não é? Nós definimos isso dentro do código, ele tem como saber qual foi a requisição e qual foi o cliente que pediu essa requisição. Então, eu tenho como saber quem pediu e o que foi pedido. E é assim que nós damos ações damos comandos ao carrinho. Se a requisição frente foi recebida, o carrinho vai para frente. Eu coloco um if lá dentro do meu código. Se essa requisição voltar, foi recebida, aí eu coloco a instrução para ele voltar. E é basicamente assim que funciona o código, que eu vou mostrar para você agora. Então vamos lá. O código está aqui. Então aqui é o código que você vai precisar um pouco de atenção, mas é um código fácil de entender. A primeira coisa que você vai fazer é instalar as bibliotecas. Então essa biblioteca aqui, esse pacote de bibliotecas, é muito importante que você venha em Sketch, venha incluir bibliotecas, gerenciar bibliotecas e adicione ESP32 para ele adicionar todas as bibliotecas. Também não se esquecendo de vir aqui em Arquivo, Preferências e você colocar o link aqui, ó. Colocar esses dois links aqui. Eu já utilizei o 8266 e estou utilizando o ESP32. Você precisa colocar esses dois links para que ele possa reconhecer a placa ESP32 e carregar todos os drivers necessários. Então, para você trabalhar na ideia da Arduino com o ESP32 ou o ESP8266, você precisa incluir estes links aqui, tá certo? Então, vamos lá. Depois de você incluir as bibliotecas, você vai declarar a rede que você quer gerar, o nome da rede que você quer gerar e a senha. Então aqui não é a senha da sua casa, não é a senha do roteador da sua casa. Esta rede e esta senha é a rede que você está gerando. Então, o que você colocar aqui é o que vai valer. Veja que legal, você pode criar aqui apenas em 5 segundos você cria a sua rede Wi-Fi com a senha desejada. Então, não se confunda, aqui não é a rede da sua casa, não é a senha da sua casa, é a rede que você quer gerar com o ESP32. Depois, nós vamos aqui, ó, declarar um objeto, servidor, na porta 80. E, Gustavo, o que é porta?
Vou falar de forma bem resumida. A porta nada mais é do que um endereço, um ponto de acesso entre o servidor e o cliente, e eles se conversam e eles sabem a aplicação que querem utilizar. E é interessante que, por exemplo, a porta 80 geralmente é utilizada para aplicações web, para enviar dados HTML de páginas, e você precisa que o cliente e o servidor eles estejam com essas portas disponíveis para se comunicar. Por quê? Porque se alguém quiser se comunicar, ele, opa, olha, não posso não, pela porta 80 não pode não, porque já está tendo troca de dados. Então a porta nada mais é do que um ponto de acesso que diz o tipo de aplicação que eles vão trocar, o tipo de dados que eles vão trocar, beleza? Vamos adiante. Aqui você declara fácil as pinagens, não é? Como eu falei, GPIO 12, 13, 12, 14 e 27. Aqui você declara todos como saída, não é? Então aqui basicamente são as instruções para controle de um robô, e aqui é bastante simples. Aqui você vai inicializar um monitor, serial, e aqui é muito importante, pelo menos pela primeira vez, só para você conferir, mas o endereço de IP geralmente que o ESP ele gera é aquele que eu mostrei, né? O 92.168.41. Então basicamente é esse aí, toda vez ele gera isso. Mas se você quiser garantir, você inicializa o monitor serial, coloca aqui configurando, ele vai gerar. Então essa é a instrução que gera uma rede, Wi-Fi. Beleza, veja que legal. Criando uma rede, ele só está criando algo para que outras pessoas, ou melhor, outros clientes, eles se conectem. Wi-Fi.soft AP, Access Point. É essa instrução que ele vai, essa função que ele vai utilizar para gerar uma rede própria. E aqui o primeiro argumento é o nome da rede e o segundo argumento é a senha da rede. E perceba que aqui eu utilizei variáveis porque aqui em cima eu declarei. Então ele aponta para o valor das variáveis, né, o conteúdo das variáveis que estão lá. Beleza? Então é essa instrução que gera uma rede Wi-Fi no ESP. Aqui você tem ele basicamente pegando qual é o endereço. Beleza, eu gerei a rede, mas qual é o meu endereço dentro dessa rede aqui? Então, por exemplo, até se você de repente se conectar o seu ESP e você quiser saber qual é o endereço dentro dessa rede que ele adquiriu, né? Qual é o endereço IP? Então você utiliza essa função IP address, você declara, ele vai estar aí você declara uma variável, né? MyIP, e você chama essa função. Ele vai jogar nessa variável o endereço IP. Ele vai jogar nessa variável o endereço IP que o seu ESP acabou de adquirir na própria rede dele. Aqui ele vai printar na tela, fácil, e aqui ele vai inicializar um servidor. Então, nada do que nós fizemos até agora, ou do que nós queremos fazer na verdade, vai funcionar se você não inicializar o servidor. Então, é muito importante você colocar essa função server.begin, ele vai inicializar o servidor e aqui ele vai de fato colocar todas as saídas em nível lógico baixo. Aqui deixar o carrinho com as rodas livres, tá? Então você coloca todas as entradas da sua ponte em nível lógico baixo. Quando chega aqui no void loop, aqui ele vai, no nosso loop infinito, ele vai verificar se existe algum cliente conectado. Ou seja, se existe algum cliente que acessou a rede com a senha e acessou aquele endereço. Se tiver, aí ele vai executar, não é? Ele vai pegar aqui, ó, ele vai Wi-Fi cliente, ele vai verificar e armazenar se tem clientes conectados. E se esse objeto for verdadeiro, ou seja, se tiver clientes, o que é que ele vai fazer?
ele vai dizer que o novo cliente foi identificado, ele vai colocar um string para receber dados do cliente e ele vai, de fato, verificar qual é a requisição do cliente, tá? Ele vai verificar qual é a requisição aqui do cliente e muito detalhe, muita atenção aqui. O cliente, ele acessa este serviço aqui, que é a configuração do estilo do site e a configuração do web server. E como é que eu faço dentro do código a configuração do web server? Então, de forma bem geral, tá? Aqui eu não vou me aprofundar em PHP, em HTML, em CSS. Eu vou fazer uma página bem simples para que você saia do zero, né? E saiba como fazer isso. Vamos lá. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é colocar aqui essa instrução HTTP, não é? Você precisa verificar se a resposta é 200. Se a resposta for 200, quer dizer que a conexão foi bem sucedida. E aqui você vai colocar o título, não é? Que aparece na aba. Então, aquele título, deixa eu mostrar aqui para você. Então, esse título aqui, ó. Esse título aqui que aparece aqui na aba, controle de carrinho por Wi-Fi. Então, você vai colocar aqui, ó, Head Title, controle de carrinho por Wi-Fi. Você coloca o título. Aqui nessa região, configuração do estilo do site, você vai configurar, perceba que eu coloquei aqui, ó, margens, cores, background, ou seja, cor de fundo. Você vai declarar tudo, não é? Aqui, a cor do botão, a cor do texto. Então você declara tudo aqui, ó, o tamanho, a espessura, a distância das margens. Ou seja, você está configurando o estilo do site, o design do site. Quando a pessoa acessar o seu site, quando o cliente acessar o seu site, o que é que ele vai verificar, o que é que ele vai encontrar. Então, é basicamente aqui. Nessa instrução, que tem botão frente, botão voltar, botão esquerda, botão direita, você está colocando as configurações do botão. Você está colocando aqui o código do botão e o nome que vai ser impresso lá. Então, por exemplo, frente, perceba que aqui está com a primeira letra maiúscula e as demais minúsculas. Então, perceba que, ó, frente aqui, ó, esse trecho aqui é o trecho que vai aparecer dentro do botão, o nome que vai aparecer dentro do botão. E esse frente maiúsculo é o código, não é, que ele vai armazenar aqui, ó, que nós vamos fazer o teste para ver qual foi a requisição recebida. Então, depois dele fazer isso, quando o cliente aperta lá em um desses botões, ele vai armazenar, ele vai verificar, ó, qual foi o botão, ó, através dessa instrução if current line in the right. Então ele vai verificar, foi frente, foi voltar, foi direita, foi esquerda. Então ele vai verificar e vai tomar a ação necessária. Então perceba que eu estou colocando aqui dentro desse if já as instruções necessárias para ele ir para frente, para ir para a esquerda, para ir para a direita. Então eu já estou colocando basicamente aqui. E depois que termina, eu automaticamente, através dessa função client stop, eu encerro a comunicação. Então essa é uma visão geral. Então aqui eu só queria voltar basicamente e mostrar a você como é que você faz uma pequena programação na linguagem de estilo, na linguagem de marcação CSS. Você vai fazer o seguinte, aqui aqui tem o HTML, tem o título, como eu falei, mas o que é importante, né? De forma bem geral você colocar aqui. Você precisa colocar aqui esse azinho, né? Precisa colocar estilo, type, ou seja, o tipo de estilo que eu quero, e eu coloco a margem. Então você pode modificar esse valor aqui, ó, 600, 600. Você vai aproximar ou afastar os botões das margens. Aqui você vai colocar a cor. Então, basicamente existe um código, uma tabela. Para cada cor existe um pacote, né? Um string de 6 caracteres em hexadecimal, que vai enviar a cor desejada. Então, por exemplo, FFFF é a cor branca. Se fosse 0000, seria a cor preta. Essa cor aqui é a cor verde. Então, perceba que ele está verde aqui, ó, o background do botão, e a cor da letra está branca. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você fazer um download dessa tabela, né? Estarão junto com os arquivos para você verificar qual é o código da cor que você quer colocar no botão. Aqui você coloca outras configurações de tamanho, dimensões dos botões
E aqui você coloca o tamanho da letra, né? A fonte, o tamanho da fonte. Então, perceba que trabalhar com CSS é bastante simples, sendo que você precisa saber desses detalhes das configurações, beleza? E como é que eu crio o botão? Eu configurei o estilo e como é que eu crio o botão? Como é que nós desenvolvemos um botão? Para aquele botão aparecer lá, qual é a instrução necessária para você criar um botão com ESP32 lá no servidor, lá na página? Simples. Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai printar e já definir o estilo, já definir o tamanho, já definir a cor do background do botão e definir a cor da letra. Agora eu vou definir o botão. Então você vai colocar client write, abre parênteses, você escolhe o estilo do botão, que há, você escolhe o código do botão, porque vai ser utilizado dentro da requisição. Você escolhe o texto que vai aparecer no botão e aqui você coloca essas codificações de CSS para ele passar para a próxima linha, porque senão vai ficar muito grande. Então aqui você encerra essa instrução e fecha com parênteses. Então, duas coisas muito importantes no botão. Você escrever o nome que vai aparecer, tá aqui nessa instrução, e você escreve o código do botão, ou seja, a forma que ele vai responder dentro do código do ESP quando o cliente requisitar. Então, é essa instrução aqui que verifica. Quando o cliente requisitar, ele vai pegar o código do botão, não é o nome do botão. Você pode mostrar para o cliente o nome que você quiser, mas o código precisa ser o que você vai utilizar dentro do código, beleza? Então, essas são as instruções. Aqui eu já falei, eu faço o teste para ver qual foi o botão escolhido. E aqui eu encerro a comunicação com aquele cliente. E você pode estar perguntando, Gustavo, por que encerrar a comunicação com o cliente? Preste atenção. Você pode deixar o cliente conectado, ficar conectado com aquele cliente. Sendo que você pode ter o quê? Conflito de dados. Você pode fazer com que a página para outros clientes não esteja disponível. Então você precisa, após um cliente ser atendido, a fila anda. Você foi atendido, o cliente sai e entra outro. Stop para você. Então, basicamente, essa é a função do cliente .stop. E agora, eu queria demonstrar para você como ficou o nosso projeto, ou seja, a demonstração prática. Vamos dar uma olhada? Pronto, e agora eu dei uma melhorada aqui no estilo do site, não é? Eu coloquei o título aqui. Aqui tem o título, tem o endereço do IP. E aqui eu modifiquei o tamanho dos botões, modifiquei as cores. Isso tudo no código do ESP. Veja que está funcionando, ó. Eu vou apertar aqui para frente, ó. Ele vai para frente, voltar, ele volta, esquerda e direita. Tudo com o ESP32. E aí, gostaram do nosso vídeo? Então, se você gostou, inscreva-se no nosso canal YouTube, curta a nossa página do Facebook Maker e inscreva-se também no nosso canal Telegram. Opa, aqui é outro vídeo. Inscreva-se no nosso canal Telegram. Abraços!